Olá, meu nome é Jorge e hoje vamos estudar sobre Jesus e Buda. Vamos lá? Aviso: para quem não gosta de polêmicas, não assista este vídeo, pois existem verdades amargas, mas que nos libertam, porque vem de Deus e não dos homens. Peço aos budistas que me perdoem, pois este estudo não se dirige exclusivamente a eles. Ou seja, o que quero dizer é que o personagem Buda poderia muito bem ser substituído por Confúcio, Lao Tse, Krishna, Maomé, orixás, Allan Kardec, etc., etc., na comparação com Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador. Já quanto aos budistas que não forem capazes de me perdoar, então lamento informar que ainda estão longe, muito longe, dos desapegos materiais e da tal iluminação tanto pregada por eles. É incrível a semelhança de alguns ensinamentos de Siddhartha Gautama, depois que se tornou Buda, ou seja, o iluminado, com os ensinamentos de Jesus Cristo. Essa semelhança de ensinamentos é tanta que existem vários livros fazendo paralelos dos ensinamentos de Buda, de ambos, Buda e Jesus. Entretanto, Buda viveu 5 séculos antes de Cristo, o que dá margem para muitos interpretarem que Jesus copiou alguns dos ensinamentos de Buda. Mas existem ensinamentos de Confúcio, de Lao Tse e do hinduísmo muito anteriores aos ensinamentos de Buda e semelhantes ao dele, indicando que são princípios morais e éticos que nos acompanham desde a criação do mundo. É difícil de entender isso? Embora alguns ensinamentos de Buda e de Jesus sejam semelhantes, existem diferenças essenciais entre ambos, e encontrei uma delas no livro A Vida e os Ensinamentos de Cristo. A Vida e os Ensinos de Cristo, volume 2, escrito por Gordon Lindsay, publicado pela Graça Editorial no início da página 18, que diz: Buda somente conseguiu pensar na vida como algo essencialmente mau. Ele não poderia imaginar nenhuma redenção para ela, mas só fugir dela. Outros filósofos têm visto o infortúnio humano e têm sentido dó. Mas a compaixão que nada faz é considerada nas Escrituras uma forma de hipocrisia, conforme está em Tiago 2, versículos 15 e 16. A verdadeira compaixão deve levar à ação eficaz a fim de remover o grande sofrimento humano. E como é que se faz isso? Esse autor citou Tiago 2, versículos 15 e 16, mas vou um pouquinho mais além e citar também o versículo 17. Se um irmão ou irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, será morta em seu isolamento. Por isso, a ajuda ao próximo deveria ser a prioridade máxima de todos os cristãos, depois da adoração a Deus, é óbvio. Mas cansei de ver cristãos dizerem: sei que você está sofrendo muito e que está passando por uma situação muito difícil na sua vida, mas pode ir em paz, que vou orar muito por você. Não estou dizendo com isso que a oração, prece, reza ou súplica por quem está necessitado não tenha poder, pois a oração, feita não com palavras bonitas e muito bem articuladas, mas com toda a sinceridade do coração, é poderosa e eficiente. O que o apóstolo Tiago está querendo nos dizer é que a oração, acompanhada de uma ação concreta, no sentido de ajudar aquela pessoa necessitada, tem muito mais poder e eficiência, além de dar um poderoso testemunho visível
da verdadeira conversão para Cristo. Ou seja, se quem faz a oração faz com toda a sinceridade de alma, com toda certeza, essa sinceridade irá se transformar automaticamente numa ação concreta em benefício daquela pessoa que está realmente necessitada, dando-lhe o necessário para a sua manutenção, segundo as palavras do próprio apóstolo Tiago. Não sei se copiando os monges budistas, mas muitos cristãos dos primeiros séculos se refugiaram no deserto e em cavernas, em busca de isolamento, de desapego aos bens materiais e buscando santidade. As tristezas e corrupções do mundo fez com que muitos procurassem o isolamento do deserto, em vez de usarem seus ensinamentos para ajudarem os que mais precisam. Vejam o que esse mesmo livro diz. Proporcionalmente, ao passarmos a participar dos sofrimentos da humanidade, recebemos o consolo da parte de Deus. Nossa tristeza não é a tristeza deste mundo, pois a tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, como está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Nosso pesar pelas tristezas do mundo deve ter um resultado prático. Não haveria proveito em nos tornarmos eremitas, indo habitar no deserto e ali acabarmos os nossos dias. Devemos, assim como fez Jesus depois de ter passado suas horas na oração, levantar-nos e começar a ministrar ao mundo, consolando as tristezas e sarando as feridas. Como está no livro A Vida e os Ensinos de Cristo, no início da página 16. Podemos não ter o poder de realizar milagres, de sarar as feridas dos mais necessitados, mas podemos agir cuidando fisicamente e com amor deles. Isso me faz lembrar Madre Teresa de Calcutá, que residia num convento na Índia, onde não faltava nada, roupa sempre limpa e passada, refeições boas a intervalos irregulares, muita segurança e paz dos muros do convento, mas ela abandonou tudo sozinha e ainda contando com a reprovação dos seus superiores. Foi cuidar de doentes muçulmanos numa miséria aterradora, em uma favela extremamente pobre, diante desse convento. Ela não desistiu, mesmo durante anos, definhando e sofrendo grandes humilhações e ameaças de morte, mas no final Deus acumulou de bênçãos. Ela recebeu milionárias doações, sem ficar com absolutamente nada dessas doações, mas no final Deus acumulou, mas ela recebeu milionárias doações, sem ficar com absolutamente nada. E ainda ganhou o Prêmio Nobel da Paz, veja. Madre Teresa, uma cristã, teve um ministério de consolar as pessoas deixadas para morrer nas ruas de Calcutá, pela qual ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Como está na página 762 do livro Comentário Judaico do Novo Testamento, de Davi H. Stern, publicado em 2008 pela editora Atos. Uma simples freira recebeu o Prêmio Nobel da Paz por transformar as palavras do Evangelho em ações concretas. Já o Dalai Lama, o Papa dos budistas atualmente, também recebeu o Prêmio Nobel da Paz, mas sem se arriscar, sem agir, sem correr perigo de vida, sem adoecer ao tomar atitudes concretas contra as injustiças mundiais, apenas fazendo discursos bonitos, sentado diante da grande mídia televisiva. Os cristãos e os clérigos que vivem se isolando ou dizem vai em paz que vou orar muito por você, deveriam se envergonhar desse extraordinário exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Todos os dias acordo e vou dormir com essa pergunta: se Jesus Cristo é o nosso Senhor, próprio Senhor Deus, que se encarnou homem, fazendo e ensinando milagres estupendos,
como nenhum outro ser humano fez ou fará na história da humanidade, e ainda sendo o próprio Deus, deu a sua vida para salvar a todos, para salvar a todos. Por que será que tantos e tantos procuram o budismo, o islamismo e outras religiões alternativas? Por que será? Por que será isso? Falamos no hinduísmo, em monges isolados em desertos, mas sabemos que o mundo inteiro, inexplicavelmente, está se tornando comunista. Dentro da própria igreja, vemos o comunismo tomando cada vez mais conta de padres, bispos, arcebispos, cardeais, etc., através da famigerada teologia da libertação, que tem uma proposta bonita de optar pelos pobres, mas isso é apenas uma roupagem bonita, uma cortina de fumaça, um colorido brilhoso para esconder uma teologia antropocêntrica, marxista, ou seja, uma teologia voltada para o homem, uma teologia antropológica, e não para Deus, e não uma teologia teocêntrica, e não para Deus e seu reino. Uma teologia que acaba fortalecendo mais e mais o comunismo, que prolifera pelo mundo inteiro. Os papas João Paulo II e Bento XVI lutaram muito contra o comunismo, mas mesmo assim ele está mais forte do que nunca dentro da igreja, na tal da teologia da libertação. No meio da página 46 do livro A Vida e os Ensinos de Cristo, diz que o comunismo transforma o homem em roda dentada numa máquina. E essa máquina é o governo ditador e opressor, o Big Brother, que transforma o ser humano numa peça que pode ser substituída. Ou seja, que pode até ser morto se discordar desse governo, como tanto tem acontecido nos países comunistas. É triste, né? A maior reserva de petróleo do mundo está na Venezuela, mas depois que ela se tornou comunista, milhões de venezuelanos já fugiram de lá, com fome e em busca de dignidade. Para não esticar muito esse assunto, procure conversar com alguém que mora ou já morou num país comunista. Não precisa ir muito longe, pois os comunistas são ateus, não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus Cristo. Os budistas também não acreditam que exista um Deus soberano sobre todas as coisas, mas eles acreditam que se praticarmos os exercícios mentais que eles ensinam, atingiremos o Nirvana, que é um estado de consciência caracterizado pela total ausência de sofrimento e pela absoluta plenitude da paz. Sendo completamente iluminados, de onde vem a palavra Buda, que literalmente significa o iluminado. Eis a diferença do budismo para o cristianismo. O budismo procura o seu próprio bem-estar físico e mental, a total ausência, o total desapego dos desejos mundanos e materiais. Já o verdadeiro cristão deveria buscar não o seu próprio bem-estar físico e mental, mas sim o bem-estar físico e mental do próximo. Quantos cristãos que julgam e condenam o seu próximo? Quantos cristãos buscam o seu próprio bem-estar físico e mental e viram as costas aos mais necessitados? Quantos líderes cristãos nos dias de hoje ficam milionários enquanto que o seu próximo mendiga à sua porta? Quantos? Exatamente como fez o mau rico com Lázaro em Lucas 16, 19 e 31. Nesse livro, A Vida e os Ensinamentos de Cristo, no meio da página 290, vi uma constatação que me deixou deveras triste, onde diz: é bastante estranho que até mesmo alguns cristãos têm pouco interesse pela evangelização dos perdidos. Mas o que eu vejo por aí é muito mais triste, ou seja, não são poucos os cristãos que pensam assim. E o interesse não é pouco, mas nenhum. O interesse não é pouco, mas nenhum, pela evangelização dos perdidos.
A frase mais triste dos ateus é essa: Jesus é legal, mas o problema é o seu fã-clube. E essa frase traz uma horrível realidade, pois as hipocrisias, mentiras e contradições dos falsos cristãos que revivem os fariseus hipócritas acabam provocando repulsa em muita gente bem intencionada, que acabam procurando por religiões alternativas, se tornando comunistas, ateus ou até mesmo satanistas. Não! Jesus Cristo não é assim. Veja. Os fariseus eram críticos e hipócritas. Criticavam os outros, mas eram hipócritas quanto a eles mesmos. Cristo ensinava o inverso, que devemos ser severos conosco mesmo, mas ter o mais alto conceito do próximo. Conforme está no livro A Vida e os Ensinos de Cristo, no final da página 49. Então surge a pergunta que não quer calar: como teremos o mais alto conceito do nosso próximo? Como ajudaremos os mais necessitados, como Jesus nos ensina, buscando a nossa própria iluminação? O isolamento máximo, como fazem os budistas, ou buscando o enriquecimento ilícito? A hipocrisia, como fazem os falsos líderes cristãos? Como? Como? Vocês sabem responder? Como alguém pode buscar a sua própria iluminação, sabendo que logo ali do seu lado existem tantos que sofrem e poderiam deixar de sofrer se contassem com a sua ajuda? Um dos pensamentos de Buda, extraído do caminho óctuplo, nos diz: ninguém nos salva senão nós mesmos. Ninguém pode e ninguém consegue. Nós mesmos devemos trilhar o caminho. Como está num vídeo no YouTube intitulado Melhores Frases de Buda que Transformam Vidas, no canal Sábias Palavras com 10 minutos de duração. Isso é um pensamento individualista demais, ou seja, no budismo acredita-se que somente podemos nos salvar através dos nossos próprios esforços, méritos e exercícios mentais unicamente. Talvez esse pensamento tenha influenciado o pelagianismo, uma heresia do início do quarto século da nossa era. Uma heresia cristã que acreditava que também podemos nos salvar através do nosso livre-arbítrio, dos nossos esforços, merecimentos e não pela graça de Deus. Já fiz um vídeo para o YouTube sobre o pelagianismo. Infelizmente, essa heresia permeia de forma mitigada dentro de todas as igrejas. Nós não somos salvos pelos nossos méritos e esforços, muito menos ainda por sucessivas reencarnações, mas sim pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador. E por falar em reencarnação, os espíritas kardecistas usam muito a Bíblia Sagrada para se justificarem, mas lançam um desafio para eles, que substituam a palavra reencarnação por ressurreição, por reencarnação em suas Bíblias Sagradas, e observe se os textos bíblicos continuarão a fazer algum sentido. Façam isso, por favor. É óbvio que não. Basta estudarmos a palavra de Deus com um senso mais crítico para observarmos como todas as religiões alternativas estão erradas e não salvam ninguém. Não posso terminar este vídeo revelando como é que Buda morreu, pois na época que revelei isso recebi um bombardeio de críticas, recebi pedradas de todos os lados. Não posso revelar como Buda morreu, mas existem vários vídeos na internet revelando isso, e no YouTube também, como por exemplo um excelente vídeo no YouTube intitulado Como Siddhartha Gautama, o Buda morreu, com 6 minutos e meio de duração. Assista esse vídeo e comente, e tire suas próprias conclusões. De que forma Buda morreu realmente não importa, mas posso afirmar sem medo nenhum de errar que Jesus Cristo morreu para salvar toda a humanidade, e é nele que tenho crido e seguido.
Aviso, se algum budista, espírita, comunista ou ateu assistiu esse vídeo e ficou revoltado com o que revelei, peço por favor que me perdoe de coração, pois a única verdade que liberta deve ser proclamada no alto dos telhados. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, conforme está em João, capítulo 8, versículo 32. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.